Projeto Tô Graduado, professora Karine Mota. Vamos aí no curso de Superior de Tecnologia em Gestão Pública. A disciplina que nós estamos trabalhando é Responsabilidade Social e Políticas Públicas. E o tema da aula agora é aspectos introdutórios da responsabilidade socioambiental. Se você lembrar comigo, nós já trabalhamos esse tema, só que nós trabalhamos a primeira parte desse tema. Então, nós vimos aí o marco introdutório da responsabilidade social e nós vimos também a evolução do conceito de responsabilidade social. Agora nós vamos falar então das dimensões dessa responsabilidade. Vamos lá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Antes de mais nada, é importante a gente observar que nós tivemos um apontamento aí para o conceito de responsabilidade social a partir de Carroll, 1979. Ele é citado na obra indicada aí na bibliografia, que é Barbieri e Cajazeira, 2016. Mas o que esse autor nos traz? Na verdade, o que ele traz é um modelo conceitual aí, quando se fala em gestão da responsabilidade social. Porque você gerir com o olhar da responsabilidade social. O que é necessário nessa gestão com esse enfoque de responsabilidade social? E aí ele diz que essa responsabilidade social das empresas, ela compreende o quê? As expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias. Nesse primeiro momento, ele chamou de discricionária. Num segundo momento, foi chamada de filantrópica. Então, nesse contexto desse modelo criado por ele, nós temos aí essa forma piramidal. Se você observar, na forma piramidal, você tem ali, responsabilidades filantrópicas. E no paralelo, você tem o quê? Empresa cidadã. Você tem responsabilidade ética e, no paralelo, fazer ali o que é correto e evitar danos. Depois você tem responsabilidades legais, e aí com o olhar do obedecer às leis. E responsabilidades econômicas, que é ser lucrativo. Quando foi um pouco criticado esse sistema piramidal, porque quando a gente fala em uma pirâmide, pensa comigo, a gente pressupõe que exista aí uma certa hierarquia. Então, assim, esse olhar da pirâmide, ele foi um olhar que ele foi discutido, ele foi objeto de crítica. Também a questão da filantropia. Então, num segundo momento, o que nós temos? Nós temos que a responsabilidade, ela é uma responsabilidade econômica, ela é uma responsabilidade social, uma responsabilidade legal, ela é uma responsabilidade ética e ela é uma responsabilidade filantrópica. Mas até que ponto eu posso colocar isso numa pirâmide? E até que ponto eu consigo apartar a questão da filantropia daquela que seria o outro viés da responsabilidade? Antes da gente chegar nessa discussão, vamos avaliar aqui o que seria essa responsabilidade econômica. Quando eu falo em responsabilidade econômica, a gente tem que entender o quê? A empresa, ela tem a finalidade de lucro. Ela surge para ser lucrativa. Senão o acionista não vai querer ficar na empresa. Senão o dono da empresa não vai querer ficar na empresa. Por quê? Porque o fundamento é um empreendimento. O fundamento é visando o lucro. Então, você vê aí a responsabilidade econômica. A empresa não pode se apartar da busca aí pelo lucro. Mas e a responsabilidade legal? O que nós temos aí enquanto responsabilidade legal em seguida, né? Nós temos a questão de que as empresas, elas devem obedecer necessariamente às normas. Então, quando você obedece à legislação, quando você obedece às normas que foram criadas ali como diretrizes para a atuação, você está atendendo à responsabilidade legal. Mais que isso, nós temos a responsabilidade ética. E aí, quando a gente fala em responsabilidade ética, normalmente, lá nas primeiras disciplinas, quando o acadêmico está estudando direito, o curso de direito, ele tem muita dificuldade de entender a diferença entre a lei e a ética. O que é uma norma, vamos dizer assim, que seria ética, e uma norma que seria legal.
o fundamento é a fonte. Então, percebam que as normas legais, elas são provenientes de fontes, vamos dizer assim, que obedecem uma formalidade. Então, eu tenho uma lei, eu tenho uma resolução. Isso é legal. Legal no termo de lei, né? E nós temos aí os aspectos éticos. Por quê? Porque tem coisa que a gente faz e que não é ilegal. Fato. Mas é antiético. Mas até que ponto esse comportamento seria um comportamento em que a coletividade aprovaria? Em que estaria de acordo com os interesses das outras pessoas? Então, essas expectativas dos membros da sociedade é que nos trazem esse olhar aí da responsabilidade ética. E, por fim, nós temos a responsabilidade filantrópica. E a grande questão da responsabilidade filantrópica, inclusive, foi questionado pelo próprio autor que trouxe esse modelo, foi até que ponto ela se sustenta sozinha, até que ponto ela não tem que estar vinculada a um dos outros modelos uma das outras responsabilidades, né, nesse modelo que ele traz para nós, certo? Mas é aquela responsabilidade discricionária de fazer o bem, de ajudar. Isso é a questão da filantropia. A partir disso, nós temos então a construção do modelo dos 3 domínios. Então agora já muda, nós já não temos mais que falar na responsabilidade com aquele modelo de 4 situações, 4 responsabilidades em si. Mas agora foi excluída a questão da filantropia, porque até numa análise prática, até que ponto o que eu faço, que é filantropia, se classifica como filantropia, não seria uma responsabilidade ética, já que eu estou observando as expectativas da comunidade, estou agindo de conformidade a isso, até que ponto essa filantropia não seria uma responsabilidade ética? Aí você vai dizer, mas então filantropia é sempre ética? Não. Por quê? Porque ela pode ser até uma responsabilidade econômica. Por quê? Porque nós temos projetos de marketing, de desenvolvimento empresarial fundados aí em algumas práticas, algumas ações que são ações de fazer o bem. Então, percebam que a filantropia, ela deixou naquele modelo lá, que ela era uma responsabilidade apartada, não é que ela não exista, só que ela está aí vinculada, ora a uma responsabilidade, ora a outra responsabilidade, a partir da intenção. Então, quando a gente fala aí nesse modelo agora, você vê que o sistema piramidal mudou. Por que o sistema piramidal mudou? Porque pirâmide, ela te induz a um pensamento de hierarquia. E aqui não. Aqui, quando você traz as responsabilidades nesse sistema que interage entre elas, que tem ponto de intersecção entre elas, você consegue verificar aí que tem situações, por exemplo, que é exclusivamente econômica. Mas também é um econômico legal, mas também é um econômico ético. Então, percebam que esses pontos de intersecção são importantes. E não dá para falar, esse é mais importante, o outro é menos importante, porque eles precisam coexistir quando se fala em responsabilidade social. Então, o que nós temos hoje? As dimensões da responsabilidade social, né? A gente tem que observar aí quais são essas dimensões da responsabilidade social. No campo econômico, vamos lá. No campo econômico, para que eu cumpra, para que eu observe ali o que se espera dessa dimensão, as atividades elas são voltadas para a produção de impacto econômico positivo. Essa é a função, né? Esses impactos econômicos, eles podem ser impactos econômicos diretos, mas eles também podem ser impactos econômicos indiretos. E qual a finalidade? A finalidade é o lucro. A finalidade é você valorizar ali, você lucrar e valorizar ali as suas ações. Depois, nós temos no campo da responsabilidade legal, e quando a gente fala em responsabilidade legal, é muito comum a gente achar que o legal é simplesmente cumprir a lei. Mas calma, quando a gente está trazendo isso para o campo da responsabilidade, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que eu trabalho com planejamento. Então, durante muito tempo, o direito ele estava sempre socorrendo os conflitos.
Mas agora você tem a possibilidade de atuar no planejamento de forma a minimizar, a evitar, a tratar desses conflitos. Então, perceba que a proposta no campo legal não é simplesmente agir de conformidade à lei, mas também você adotar medidas aí que façam com que os conflitos eles sejam evitados, os litígios eles sejam evitados, também medidas antecipatórias à lei. Porque a gente sabe que se começa uma discussão, um projeto de lei e tal, a sociedade ela já clama por determinadas mudanças, até que isso se torne uma norma, né, uma norma legal, nós temos todo um tempo. Mas percebam que é importante a gente fazer o quê? Antecipar, ouvir ali o que seria a necessidade. Ah, já tem uma norma que está sendo discutida. Peraí, então eu já tenho que olhar aqui de responsabilidade legal, eu já tenho que olhar para a minha empresa com a possibilidade de viabilizar essa mudança. E, por fim, nós temos aí o domínio ético, né? E aí o domínio ético é o quê? Expectativa. Domínio ético é aquilo, porque eu costumo dizer o seguinte, a moral, ela é subjetiva, a ética não é. A ética, ela é objetiva. Por quê? Porque a moral, ela está na minha mão. A moral, tem coisa que eu acho moral e tem coisa que eu acho imoral. Mas tem coisa que é objetivada pela coletividade. E quando é objetivada pela coletividade, sai do campo da subjetividade da moral e vai para o campo da objetividade da ética. Então, a sociedade espera isso, né? É aquilo que os outros entendem de forma objetiva, como moral vira ética. Então, percebe aqui que nós temos que condicionar aí essa conduta a observar o quê? Os imperativos éticos domésticos e globais. Ainda tem que administrar todas as partes interessadas. Eu tenho que observar dentro e eu tenho que observar fora. Então, nós temos aí 3 padrões éticos gerais. Então, nós temos o primeiro padrão ético, que é o padrão ético geral convencional. O que é esse padrão ético geral convencional? É você olhar as partes interessadas, né? Sempre com esse olhar das partes interessadas, e você entender qual que são os padrões e normas aceitos por eles. Qual a expectativa deles. Aí você vai dizer assim, mas eu não consigo agradar todo mundo a todo tempo. E é verdade. É por isso que é chamado de relativismo ético e que, às vezes, aquele grupo não necessariamente ele tem aí o convencimento do que é o geral, universal, vamos dizer assim. Depois nós temos o padrão ético geral consequencialista. O que é esse padrão consequencialista? É consequência. É você, a partir da consequência, você julgar e decidir, né? Você vai avaliar. Sabe aquela situação que muitas vezes a gente faz? Vamos fazer e depois vamos avaliar. O que deu certo a gente continua, o que não deu certo a gente corrige. Então, essa visão de consequência. E, por fim, é o deontológico. O deontológico é exatamente você fazer um estudo, né? Você buscar, a partir de um estudo, fundamentar o dever ali, como o que é que motivou aquela ação. Então, a partir de uma abordagem, de um estudo, você faz um planejamento e aí você vai tomar as medidas, né? A prática aí da responsabilidade social. Daí, nós temos, a partir da teoria das partes, e aí, agora, essa obra que eu vou tratar daqui para frente, porque esse autor, ele trouxe uma pegada de dicas, né? Eu vou dar algumas dicas aí, o que seria o esperado, o elemento, e o que seria uma prática, um exemplo prático aí do que poderia ser adotado e tal. Então, esse autor que eu vou trabalhar daqui para adiante agora é o Reinaldo Dias, também está lá no nosso plano de aula, lá nas referências, e está disponível na minha biblioteca. Então, vamos falar, na biblioteca virtual, né? Que é a minha biblioteca. Então, vamos falar aí quais são as necessidades das partes interessadas. Primeira coisa que você tem que partir, quem são os interessados? Aí nós já falamos, né?
Quem são os interessados? O acionista, o trabalhador, o fornecedor, o consumidor. Pronto, você identificou as partes interessadas. Ok. Depois, você tem que analisar que as partes interessadas, ela têm algumas necessidades que são necessidades básicas. A primeira é transparência nas informações. Você precisa falar de forma assertiva. E aí, falar, eu não estou dizendo só falar. A sua ação tem que ser de uma forma assertiva e transparente. A participação de todos os interessados, então, aquele diálogo, fomentar o diálogo permanente. E, por fim, é o benefício mútuo, né? É o ganha-ganha. Sabe aquela situação do perde-ganha? Ela não se encaixa aqui quando se fala em responsabilidade social. E aí, esse autor, ele traz para nós, então, que existem duas dimensões da responsabilidade social, né? Agora ele está com o olhar das partes interessadas, tá? Então, ele diz que tem duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. Quando ele fala em dimensão interna, ele faz como apontamento os empregados, por óbvio, e o meio ambiente. Então, isso é dimensão interna. E a dimensão externa, aí ele fala de comunidade, fornecedores, direitos humanos, problemas ecológicos globais. Ele traz esse olhar para a dimensão externa. E aí, primeira coisa que ele traz da dimensão interna, porque ele vai trabalhar alguns pontos da dimensão interna, com elementos e práticas, tá? Então, o primeiro ponto que ele traz para trabalhar da dimensão interna, recursos humanos. Importante? Importantíssimo, né? Então, quais são os elementos aí quando se fala em recursos humanos? O que se espera? Desenvolver uma organização flexível, identificar e formalizar expectativas mútuas, já que eu tenho que atender ao ganha-ganha, eu tenho que atender às expectativas mútuas, eu tenho que ter esse olhar de identificar, né? Equilíbrio entre trabalho, família e lazer. Então, você olhar ali para aquele empregado e observar que deve existir ali um equilíbrio. Garantia de igualdade e remuneração para as profissionais mulheres. Inclusive, eu coloquei na aula passada, justamente para fazer o link com a aula de hoje, uma entrevista que fala exatamente sobre responsabilidade social e traz essa pegada da questão da inclusão, não só inclusão da mulher aí, mas mais que isso, da questão da igualdade de fato. E quais são as práticas? Qual é o exemplo que eu posso dar em relação a esses elementos ali que ele apontou? Primeiro, programas de boas-vindas. E aí, esse programa de boas-vindas, ele pode ser construído com esse olhar de uma organização flexível. Segundo, diálogo com os empregados. Então, precisa ter um ambiente de confiança. Terceiro, reconhecimento da liberdade de associação. Então, não é porque você é meu empregado que você não pode ter liberdade, por exemplo, de estar vinculado a um sindicato, né? De ser uma pessoa eleita em um desses órgãos de representação. Não pode. Sistema de complementação de retribuição salarial. E aí, nesse sistema de complementação, nós temos várias situações. Pode ser gratificação, pode ser uma bolsa. Tem faculdades privadas, por exemplo, que concedem bolsa de estudo para aquelas pessoas que têm vínculo empregatício dentro da instituição, ou para os filhos. Então, tudo isso é prática que é observado na dimensão interna, que é recursos humanos, né? E também código ético à disposição de todo mundo, por quê? Porque quando eu tenho um código ético, eu tenho todas as diretrizes ali, elas estão estabelecidas, e eu tenho conhecimento dessas diretrizes. E aí esse código ético é muito importante. Ele continua, ainda em recursos humanos, ele traz mais dois elementos. Primeiro, diversidade. A contratação não pode ser discriminatória. A gente vê, muitas vezes, que há uma discriminação em se contratar mulheres jovens. Por quê? A preocupação é se a mulher jovem, ela vai aí engravidar.
Às vezes, a discriminação ainda é muito maior, né? Em razão de gênero, em razão de raça. Isso não é responsabilidade social, essa pegada não é de responsabilidade social. E, por fim, desenvolver, né, o máximo as capacidades. O que eu puder fazer para que você tenha condições de melhorar. E aí, com esse olhar, você tem o quê? A questão da seleção. Então, essa política, esse processo, né, de seleção, ele tem que adotar critérios aí que sejam critérios que não sejam discriminatórios. A formação permanente dos empregados, curso de capacitação, isso nas escolas é tão comum, mas não é tão comum em outros lugares, né? Então, às vezes, você, por exemplo, tem plano de cargos e salários e o curso de capacitação, ele faz com que você possa mudar ali até receber uma questão de uma gratificação. E também a gestão ali de competências como metodologia para desenvolvimento das pessoas. A gente segue para falar agora, ainda na dimensão interna, da saúde e segurança no trabalho, no local de trabalho. Quais são as medidas? E ele elenca aqui várias medidas, né? Identificar os riscos potenciais, adotar ações preventivas, estrito cumprimento da legislação que regula o assunto. Então, se pode fazer determinada coisa, tem que usar um EPI, tem que usar. Se pode fazer hora extra até um limite, tem que fazer só até o limite. Então, você cumprir ali o que é regulamentado, envolver trabalhadores com maior compreensão do problema, por quê? Porque ele tem que fazer parte do problema e da solução. Se ele não te ajudar a construir a solução, ele não desenvolve o pertencimento. Então, se você me mandar e eu fizer, eu construir com você a solução, vai ser completamente diferente. Assegurar pleno conhecimento por parte dos empregados da temática. Então, a temática é o quê? Saúde e segurança do trabalho. E aí segue. Tem também, na dimensão interna, gestão da crise e adaptação às mudanças. E aí, quando fala em gestão da crise e adaptação das mudanças, uma coisa que é muito, muito, muito importante é o quê? Informação clara. Você tem que ter clareza o que vai acontecer comigo, né? Essa informação clara, ela precisa chegar a todas as pessoas que foram afetadas. Levar em consideração os interesses e as preocupações de todas as pessoas afetadas naquela mudança. Manter o moral elevado e a motivação entre os trabalhadores. Então, evitar boato, sabe? Por quê? Porque você consegue dizer o que é, sem que se crie expectativas e muitas vezes ansiedades desnecessárias. Caso necessário, oferecer curso de reciclagem ao pessoal afetado. Então, olha, a função que a Karine exercia, essa função não vai ter. E aí, eu consigo fazer outra? Eu consigo me capacitar para uma outra? Quando isso for possível também, a empresa aí que atende para a responsabilidade social, ela deve fazer. Ainda na dimensão interna, nós temos políticas de respeito ao meio ambiente. E aí, a responsabilidade socioambiental, ela se encaixa completamente. Por quê? Porque aqui eu tenho que buscar quais são os procedimentos, as medidas que eu tenho que buscar com a minha gestão. Eu tenho que buscar reduzir as emissões e resíduos, né? Selecionar recursos para ser utilizados, adotar a administração racional do consumo de água, eletricidade, gás, materiais e etc. Adotar a ecoeficiência, o ecodesign nos processos produtivos, o que eu posso fazer para minimizar nos produtos e nos serviços. Reciclar os resíduos e contribuir para a reciclagem de produtos fabricados, implantar sistemas de gestão. Então, você, a partir dessas medidas, desses procedimentos, você consegue atentar para as políticas de respeito ao meio ambiente.